Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Escava dentro de ti. É lá que está a fonte do bem. E esta pode jorrar continuamente se a escavares sempre. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu estou passando aqui hoje para a gente continuar a nossa leitura semanal. Esse é o Curta Palavra, um dos programas aqui do canal Teologia Hoje, onde a gente se reúne bem cedinho pela manhã, entre terça a quinta-feira, salvo algumas exceções. A gente se encontra aqui bem cedo para a leitura das Escrituras, um tempo breve de reflexão. E eu quero convidar você, caso você ainda não seja assinante do nosso canal, se inscreva, você não paga nada por isso e amplie a nossa rede aqui do Curta Palavra. Além disso, eu quero estimular você a ativar o sininho, as notificações, porque qualquer vídeo que a gente posta, de qualquer programação nossa, você é avisado pelo YouTube. E também deixe o seu like, o like é importante para tornar esse vídeo relevante e que o alcance dele seja maior, possamos chegar em outras pessoas também e que assim como você já foi estimulado, estimulada, outros possam ser também. Como eu digo sempre, se você quiser dar o passo adicional, pegue esse linkzinho, compartilhe com outras pessoas, com a sua rede de contatos, nas diversas possibilidades de redes sociais. Vamos ampliar aqui, vamos estabelecer novas metas aí de inscritos do nosso canal Teologia Hoje, tá bom? Hoje nós vamos ler o capítulo de número 5 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, vamos lá. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, por isso, versículo 6 novamente, por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, tal temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina. Porque reconhecemos isto: um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Queridos e queridas, esse momento da carta, assim como nós já falamos ontem, eu quero chamar a sua atenção e quero estimular você. A gente faz a leitura pontual, um capítulo por dia aqui, mas eu penso que esses momentos dessa carta, assim como tantos outros textos que nós já lemos, é claro, mas eu queria convidar você a parar por um pouco de tempo, investir tempo na reflexão desses últimos capítulos que nós lemos dessa carta. Paulo deu um passo adiante naquilo que foi o que nós encontramos, que já é muito rico na carta anterior, mas nessa carta Paulo está propondo caminhos de reflexão e, como eu digo, como eu já disse, melhor, colocando nesses termos para vocês, ele dirige-se a uma comunidade e a gente não pode perder de vista isso, a singularidade de determinados conteúdos, né? A especificidade para um grupo social de um tempo, para circunstâncias próprias de um tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma força inspirativa nesses conteúdos que animam a nossa caminhada hoje. Então, esses 2 últimos capítulos dessa carta, eu quero convidar você a parar, se deter, olhar com atenção nas entrelinhas, a orientação, a reflexão, porque Paulo está colocando aqui questões que são muito importantes e que, de alguma forma, elas afetam a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos uns com os outros e, de fato, reconhecermos o nosso lugar. Reconhecermos, assim, aquelas que são as chaves importantes da chamada espiritualidade cristã, né? Porque Paulo, ele tem a consciência da finitude. O ser humano tem essa consciência de que ele vai morrer, de que, como ele usa essa expressão, né? O nosso tabernáculo, o nosso corpo, a nossa casa, é uma casa passageira, ela vai acabar. E que a gente sofre nesse corpo, que a gente geme nesse tabernáculo, que é próprio dessa realidade da vida, esses enfrentamentos. Nesse tabernáculo nós sofremos, nesse tabernáculo nós gememos angustiados, mas não porque a gente queira simplesmente, por crer na ressurreição, e falamos isso quando lemos a primeira carta, abandonarmos a vida, mas é saber que a verdadeira vida está em Deus. Então, assim, esse mortal, ele é absorvido pela verdadeira vida. E quando Deus nos deu essa possibilidade de recebermos o penhor que é o Espírito Santo, isso já nos selou, isso abriu para nós um novo caminho, ou ainda o único caminho, no sentido não
desse rigorismo exclusivista, mas eu digo assim, dessa possibilidade real da vida, dessa possibilidade de ser, né? Então, quando a gente pensa nessa dimensão, quando Paulo diz que tem essa confiança e que sabe que estando no corpo nunca estaremos plenos, né? Nunca estaremos totalmente no Senhor, por mais que a gente viva uma vida de dedicação e que é importante, de busca, de leitura, de oração, de serviço, enfim. Enquanto estivermos no corpo, Paulo afirmou, estamos ausentes do Senhor. E aí a gente anda por fé e não pelo que vemos, né? E por isso que ele diz, olha, é nesse lugar que é melhor deixar o corpo e habitar com o Senhor. Mas repito, isso não significa um desfazimento, uma banalização da vida, um abandono da vida, mas saber que a realidade em Deus, ela é muito maior, ela é a única realidade de fato, aquilo, né? É por isso que ele diz Paulo reflete muito dessa formação que ele recebeu na sua tradição de fé em relação a Deus, em relação ao reino de Deus. Estamos falando isso no nosso encontro de sábado, mas ele também recebeu um legado de compreensão, por exemplo, da tradição apocalíptica, né? Que os fariseus herdaram muito da tradição apocalíptica, da crença de que haverá um juízo, de que haverá um julgamento. Isso não era comum em todo o judaísmo, esse processo dessa crença de que haveria um julgamento onde os maus seriam destruídos, os bons aos olhos de Deus seriam preservados. E aí mudou a perspectiva, porque ser bom seria em um determinado momento o cumprimento da lei para garantir essa possibilidade, e nessa nova aliança, esse ser bom diante de Deus significa o estar em Cristo, porque é isso que Paulo diz nesse momento da carta, quem está em Cristo é nova criatura. Então a possibilidade de ser nova criatura se dá não pura e simplesmente, não que isso não seja importante, num cumprimento de leis, de estabelecimento, de regras, mas o estar em Cristo. E muito provavelmente o estar em Cristo nos conduzirá a um viver adequado, a um viver sadio, pró-vida, que valorize a sua própria vida, a vida dos outros, e que haja essa disposição da vida aí para se colocar a serviço, né? E Paulo tinha essa crença, né, de que estaríamos diante de Deus para receber bem ou mal pelo que tivermos feito por meio do nosso corpo. Então, assim, a gente precisa lembrar, você precisa lembrar que nós somos conhecidos do Senhor. O Senhor conhece os que são seus, né? O Senhor sabe. Você não está fora desse olhar, você não está fora desse cuidado, você não está fora dessa sensibilidade divina que percebe as suas dores, que percebe os seus medos, que percebe os seus anseios, mas a gente vive nessa confiança desse grandioso amor. Como em outra versão, a gente já leu algumas vezes esse texto, de que o amor de Cristo nos constrange. Aqui nessa tradução, o amor de Cristo nos domina, né? Não tem escapatória, não tem como fugir. Mesmo que a gente queira, a gente não pode fugir desse amor. E mesmo que a gente possa, a gente não quer e não vai fugir desse amor. Então, quem está em Cristo é uma nova criatura. Você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Por quê? Porque o próprio Deus fez todas as coisas. Isso provém de Deus. Se você está apoiado nos seus fracassos, nos seus medos, ou nas suas virtudes, nas suas possibilidades, sabe, na sua amorosidade, de como você doa, de como você tem um coração desprendido, saiba, tudo provém de Deus. E foi o próprio Deus que
nos reconciliou com Ele mesmo. E Ele nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo Jesus. E também nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação. Então nós precisamos estar engajados nesse movimento de reconciliação, porque por Deus, por intermédio de Cristo, em Deus, nós somos reconciliados. Ele também nos deu esse ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, mas Ele nos confiou essa palavra da reconciliação. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. A gente recebeu esse poder. E Cristo, Deus nos usa como esse instrumento de parenético, né? Esse instrumento de exortação, pedindo a homens e mulheres, se reconciliem com Deus. Porque aquele que não teve pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos a justiça de Deus. Aquele que não teve pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã, neste dia, por isso que o Senhor fez, por esse ato misericordioso de reconciliação. Foi o Senhor que iniciou, é o Senhor que completará. Em Ti nós estamos, em Ti nós nos movemos, de Ti nós saímos e para Ti nós retornaremos. Enquanto estivermos nesse tabernáculo, Senhor, ajuda-nos, dai-nos forças para vencermos as angústias, para vencermos os desânimos, para vencermos os medos, para vencermos a nossa inabilidade, a nossa incompetência, a nossa fragilidade. Nos dê poder, através desse Espírito que o Senhor colocou como penhor em nós, para que vivamos a vida que o Senhor deseja que vivamos. Te louvamos, porque em Cristo nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo no Senhor se faz novo. Nós te louvamos e é isso que nutre o nosso coração, é isso que nos dá esperança. Mesmo que mudem as estações, mesmo que mudem as realidades, nós sabemos que estamos em Ti. E estando em Ti, nós estamos no melhor lugar. E em Ti, nós temos recebido dessa vida. E pelo Senhor, nós queremos viver essa vida de maneira que os outros possam também receber dessa mesma vida, dessa mesma vitalidade. Recebe o nosso louvor, Senhor, nessa manhã. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Guia-nos no caminho que o Senhor deseja que sigamos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Por falar em estações, eu quero dedicar para você, nessa manhã, uma canção cujo título é Estações. Ela é interpretada pela Emanuele Vital. Ouça essa música, leia novamente o texto, ouça com carinho, deixe esse texto falar ao seu coração novamente, tá bom? E aqui na descrição do vídeo, né, na parte aqui inferior tem a descrição, você pode clicar no link ali e acessar essa música, ou no card que sempre passa aqui na parte superior quando eu começo a falar da música, tá joia? O nosso endereço de site é www.teologiahoje.com.br. Não deixe de acessar o nosso site. A nossa chave Pix está aqui embaixo. Caso você queira ajudar na manutenção, toda ajuda é bem-vinda. Vocês sabem, vocês que nos acompanham, nós temos compromissos mensais, mas até aqui a gente tem conseguido honrar cada um deles, e se cada um contribui com pouco, não fica pesado para ninguém, tá certo? Quero desejar para você um dia muito abençoado, que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e amigos. Continue acompanhando, continue divulgando. Obrigado por ter separado esse tempo para estar aqui no nosso Curta Palavra. Se você não assistiu, assista o curtinha da segunda-feira. Está no Instagram, mas também eu coloquei à disposição no nosso canal no YouTube, o curtinha do Curta Palavra, tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo encontro. Feliz quarta-feira.